Olá, pessoal! Bem-vindos a esta nossa aula expositiva. Hoje nós vamos mergulhar numa análise muito profunda, densa e absolutamente crucial para a prática do serviço social. Não vamos olhar para o suicídio entre mulheres idosas no Brasil como uma simples crise psicológica repentina ou um ato isolado, sabe? Pelo contrário, a nossa lente aqui é puramente sociológica. O que esse material ilustra de forma muito brilhante é que o desejo de morrer lá na velhice é, na verdade, o ápice de uma vida inteira de violências enraizadas na estrutura patriarcal brasileira. É o resultado doloroso do que nós podemos chamar de a vida útil do desamparo social. E para organizar a nossa mente, a rota de hoje acompanha essa jornada de forma bem cronológica. 1. O suicídio como fato social. 2. A infância e educação diferenciada. 3. A juventude e o fim da autonomia. 4. A vida adulta e sua sobrecarga e violência. 5. A velhice, marcada pelo desamparo e vazio. E, por fim, o item 6, o ciclo da violência. Então vamos direto ao ponto, começando com a seção 1, o suicídio, um fato social. Vocês lembram do conceito clássico de Emile Durkheim, né? Pois é, ele define o suicídio como um fato social. Isso significa que não é só uma tragédia estritamente individual. Ele reflete as falhas, as pressões e as violências estruturais de toda uma sociedade. É muito fascinante e, sinceramente, super perturbador notar o que a gente chama de paradoxo do suicídio. No mundo todo, os homens lideram as taxas de suicídio consumado, é verdade. Mas são as mulheres que tentam muito mais. E quando a gente olha para a base da nossa sociedade com essa lente focada em gênero, fica muito claro que esse ato de autoagressão feminino está diretamente ligado à falta de poder e às restrições gigantescas que são impostas a elas desde que nascem. Para a gente colocar isso em perspectiva, vamos olhar para os dados do estudo BASE, que acompanhou 27 mulheres idosas com histórico de tentativa de suicídio aqui no Brasil. Gente, 33% delas não sabem ler ou escrever, e quase metade passou a vida inteira presa ao trabalho doméstico e de cuidado não remunerado. O que esses números esfregam na nossa cara sociologicamente é uma negação sistêmica de educação formal e de independência financeira. Elas foram literalmente moldadas para uma sociedade rural e hiperconservadora de décadas atrás para servir os outros e nunca para existir como donas da própria história. E é exatamente aí que a gente entra na seção 2, infância e educação diferenciada. Se a gente usar a abordagem do ciclo vital, também chamada de lifespan, fica muito mais fácil organizar nosso raciocínio. Pensa assim, o desenvolvimento humano é contínuo. Então, o sofrimento extremo de uma senhora de 70 anos está amarrado diretamente à vulnerabilidade que ela sofreu lá aos 7 aninhos de idade e a todas as privações que vieram depois na juventude e na vida adulta. Essas desigualdades de gênero funcionam como uma corrente invisível, mas inquebrável ao longo das décadas. A estrutura patriarcal impõe o que os pesquisadores chamam de educação diferenciada de gênero. Na prática, desde muito pequenininhas ensinaram para essas meninas que a obediência cega e o trabalho braçal pesado eram um único destino delas. Esquece afeto, escola ou brincadeira. A regra era a servidão doméstica. E como é que a estrutura garante que uma criança aceite isso? Com violência física. Esse disciplinamento cruel tritura qualquer traço de autonomia e cria um indivíduo que simplesmente acredita não ter a menor escolha sobre o próprio futuro. Tem uma frase retirada das entrevistas que, olha, é um soco no estômago. Abre aspas. Fiquei solta no mundo, apanhei muito de pau, de porrete, até de açoite, de tocar boi. Fechando aspas. Isso ilustra de um jeito inegável a teoria sociológica da subjugação que a gente acabou de discutir. O adestramento para viver nesse sistema machista não tinha nada de sutil. Ele foi cravado na pele, com dor extrema e com a completa coisificação do corpo feminino logo nos primeiros anos de vida. O que nos leva para a seção 3, juventude, o fim da autonomia. Nessa etapa da vida, os grandes fatores de risco social explodem. Tirar a menina da escola cedo já fecha as portas para qualquer ascensão. Mas o elemento mais perverso aqui, sem dúvida, é a função do casamento. Naquelas comunidades mais conservadoras, o casamento não tinha nada a ver com romantismo. Era puramente uma transação. A família patriarcal, muitas vezes vivendo na miséria, transferia a propriedade e o custo financeiro daquela jovem para um marido geralmente bem mais velho. Acaba aí qualquer autonomia sexual ou reprodutiva. O corpo da mulher passa a ser do marido. E o abuso acaba virando a regra normal e invisível dentro de casa. Deixem a realidade pesada dessa declaração bater em vocês. Eu me casei com 14 anos, com um homem 20 anos mais velho. Eu não sabia como a gente se servia de homem.
Pensem numa menina de 14 anos, jogada para um estranho sem conhecer o próprio corpo ou o que era sexualidade. Sociologicamente falando, isso cria um trauma avassalador. Associa a intimidade não ao amor, mas à invasão, ao medo profundo e à morte simbólica de quem ela era. É a alienação completa. E assim entramos na nossa fase mais longa, a seção 4, vida adulta, sobrecarga e violência. O contrato de casamento, debaixo dessa ótica absurdamente desigual, serve basicamente para garantir que a mulher não tenha poder nenhum. E para mantê-la na linha, usam a violência intrafamiliar como uma ferramenta de controle diário. Ela vive num cativeiro real, fica sobrecarregada por uma quantidade absurda de trabalho de cuidado que não recebe nenhum centavo e nem um muito obrigado. Ela cuida da casa, do marido, dos filhos e muitas vezes dos sogros. E a cultura ainda tem a cara de pau de jogar nela uma culpa esmagadora por qualquer coisa que dê errado na família. Ela é o pilar invisível de um sistema que, na verdade, só esmaga ela. Olha como elas descrevem isso. Sou um tipo de prisioneira. Ele me ofende com palavras, ele era muito machista. Essa fala entrega a receita perfeita do cativeiro físico e social, né? Quando a sua existência inteira se resume a servir aos outros, sem espaço para querer nada, sem poder responder às humilhações, o resultado final é o esvaziamento total da sua identidade. Elas passam décadas no piloto automático da sobrevivência. Vamos agora para a penúltima etapa cronológica, a seção 5, velhice, desamparo e vazio. A velhice deveria ser a hora do descanso, concorda? Mas, no nosso contexto, um peso esmagador cai sobre os ombros dessas idosas. Vira um acúmulo de perdas super devastadoras. Os maridos morrem ou vão embora. Os filhos, pelos quais elas literalmente sacrificaram tudo, muitas vezes as rejeitam e somem. Elas sofrem violência patrimonial dos próprios parentes e, como uma ironia macabra, mesmo estando doentes e fragilizadas, muitas continuam sendo obrigadas a cuidar dos netos ou de parentes acamados porque não tem mais ninguém que faça isso no lugar delas. A gente precisa destacar a violência patrimonial porque ela é extremamente invisibilizada. Esse relato diz muito. Ele vendeu tudo. A casa está lá sem nada, vazia. Pensa num filho que extorque a aposentadoria da mãe, que vende a casa dela e a deixa sem absolutamente nada. Sociologicamente, a nossa casa é o nosso último espaço de dignidade, o último refúgio seguro. Quando arrancam isso dela, a sensação de isolamento e invisibilidade social chega no limite máximo. E é exatamente aqui que todas as peças do nosso quebra-cabeça trágico se conectam. Todo aquele trauma acumulado lá da infância, os abusos na juventude, a prisão do casamento e o súbito esvaziamento e abandono da velhice convergem. Sem grana, sem abraços e destituída de um propósito próprio, o suicídio deixa de ser uma ideia passageira. Dentro dessa estrutura tão perversa e diante de tanta dor e desamparo social absoluto, a morte infelizmente passa a ser vista como a única saída para retomar algum controle do próprio destino, ou, na pior das hipóteses, apenas para parar a dor. Chegando então à nossa reta final. Seção 6. O ciclo da violência. Esse ciclo estrutural se fecha de um jeito que dá calafrios. Vamos recapitular. Subjugação violenta na infância, perda de poder e posse do corpo na juventude, sobrecarga brutal na vida adulta e, por fim, o total abandono na velhice. Esse modelo comprova, sem sombra de dúvidas, que o suicídio dessas mulheres idosas é um fato social transgeracional. É um looking. A história de vida delas é um espelho da vida das mães e das avós. O sistema reproduz a submissão de geração em geração, mascarando a violência com a desculpa da tradição, até que o peso fica literalmente impossível de carregar. Bom, a sociologia já forneceu para a gente o diagnóstico preciso dessa doença sistêmica. Agora, o desafio é nosso. Para vocês que atuarão na linha de frente do serviço social, a grande questão é: como a gente consegue identificar essas vulnerabilidades que são tão silenciosas e intervir antes que a morte pareça a única saída? Como a gente quebra esse ciclo transgeracional para sempre? Reflitam sobre isso. É a nossa missão mudar essa realidade.